Boa noite, boa noite, boa noite. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda. Se achegue. Essa é a nossa live número 136. Acredite se quiser. Estamos aqui há 133, 136 lives, 136 aulas neste projeto Torne-se Magra, um projeto para ajudar você, para levar você a se tornar uma mulher magra, assumir o controle sobre as suas escolhas alimentares. Se você ainda não me conhece, meu nome é Ana Clagnan, eu sou analista comportamental, eu sou especialista em emagrecimento e eu ajudo mulheres, assim como você e assim como eu, que passaram uma vida toda pensando em dieta, fazendo dieta, se libertarem, serem livres e se tornarem mulheres magras. E o nosso tema de hoje é 5 passos simples e poderosos para se tornar uma mulher magra. Oi, Regi, boa noite. Sejam todas muito bem-vindas. Encaminhe essa live para quem você ama. Nós estamos começando e enquanto isso, o Instagram e o YouTube, boa noite, pessoal do YouTube, estão aqui avisando que nós estamos ao vivo. Vão se chegando, se acheguem. Muito bem, senhoras e senhores, sejam todas muito bem-vindas. Muito bem, muito bem. Então, hoje nós vamos falar os 5 passos simples e poderosos para se tornar uma mulher magra. E talvez eu quero começar dizendo isso, né? Eu sei que o emagrecimento ele não é um passeio no bosque, né? O emagrecimento é uma jornada, e eu tenho usado muito esse termo com as minhas alunas e eu quero dividir isso com vocês. Eu tenho dito que o emagrecimento ele é um aprendizado, é realmente você reaprender, realmente é você mudar, né? Então, o emagrecimento ele é um processo onde você aprende a fazer coisas de uma forma diferente, como você nunca fez. Talvez você até então não se movimentava, talvez até então você não se priorizava, não se cuidava, não se amava, não se nutria, talvez você não sabe comer direito, talvez você acredita que o emagrecimento é sobre restrição, sobre sofrimento, sobre passar fome, ou seja, você provavelmente, assim como eu e assim como muitas mulheres que passam por aqui, tem uma crença, uma concepção sobre o emagrecimento, né? E o que é uma crença limitante, né? É quando eu acredito em algo que eu aprendi e aí eu viro uma Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim e vai ser sempre assim. E na verdade não. Por isso que eu tenho enfatizado muito, muito mesmo isso. O emagrecimento ele é um aprendizado, é você reaprender, você a reaprender a mudar a sua visão, a mudar a sua mentalidade, a mudar o seu comportamento, as suas atitudes e, consequentemente, o seu resultado. O emagrecimento, ele é o resultado, ele é a linha de chegada, ele é a nossa estrela do norte. É lá que a gente quer chegar, é lá que a gente deseja chegar, né? Mas para isso eu preciso seguir alguns passos, reaprender, realinhar o meu caminho, os meus passos, os meus trajetos, aquilo que eu faço. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre o que precisa mudar, quais são os 5 passos tão simples e tão poderosos que podem e vão tornar você uma mulher magra. E a primeira coisa que eu quero dizer para você é que uma das premissas para que você se torne uma mulher magra é fazer as coisas diferentes, né? Eu sei que pode parecer mais do mesmo o que eu vou falar, mas eu gostaria que aterrissasse isso para você, sabe? Eu não acredito em coincidências, verdadeiramente, eu não acredito em coincidências. Então, eu acredito que cada pessoa que escuta a minha mensagem, cada mulher que a minha mensagem chega, é porque ela deveria chegar. É porque você se conecta com a minha história, é porque você quer entender como que eu fiz, né, para assumir o controle sobre as minhas escolhas alimentares, como eu fiz
para emagrecer, como eu fiz para desenvolver inteligência emocional, qual é o caminho que eu fiz, né? E aquela coisa, né? A verdade é que não foi sempre assim, né? Todo excesso esconde uma falta e o excesso de peso, ele também esconde uma falta, ele esconde um buraco dentro de nós. E eu estou reaprendendo. Uma das coisas que eu quero que você aprenda, a primeira coisa que eu quero que você aprenda em relação ao emagrecimento é que o emagrecimento não é sobre dieta. O emagrecimento é sobre você. O emagrecimento é sobre a mulher que você se torna durante esse processo de aprendizado, esse processo de evolução, esse processo de desenvolvimento. E nós vamos falar um pouquinho sobre cada um desses passos. Então, uma das coisas que eu vou dizer aqui, e talvez você possa dizer assim: olha, eu já tentei, mas eu quero que você assista essa live até o final, anote, e eu tenho certeza, eu desafio você a exercitar, a aplicar esses 5 passos e não enxergar a mudança e a transformação na sua vida. Por quê? Porque, como diria Albert Einstein, né? Insanidade é continuar fazendo a mesma coisa e esperar resultados diferentes. E muitas vezes a gente cai nessa ilusão de que o emagrecimento vai acontecer na nossa vida de uma hora para outra, simplesmente quando eu conseguir mudar algumas atitudes, alguns comportamentos, e que isso vai ser rápido, né? E na verdade, não. Mas o que eu preciso que você entenda é que quando eu digo que isso é um processo de aprendizado, é você sair desse lugar, esse lugar quentinho do vitimismo, onde, emagrecer é muito difícil, eu não consigo, eu não tenho dinheiro, eu não tenho tempo, eu não tenho apoio, é tão complicado para mim, eu já passei dos 40. Então, eu tenho uma série de, de boas razões, né? Eu tenho uma série de excelentes razões, eu tenho certeza que você também tem. E eu fico emocionada, essa é a verdade. Eu fico emocionada quando eu penso que o emagrecimento, ele é sobre liberdade, mas ele é sobre protagonismo, ele é sobre responsabilidade, ele é sobre autorresponsabilidade. É quando você, que é uma mulher, assume a responsabilidade sobre as suas escolhas. E isso não é jogar um caminhão de culpa sobre você, mas é você, de fato, entender, de uma vez por todas, quem está no controle. O emagrecimento é sobre você. Você é a peça mais importante e fundamental. Você é a mulher por trás das escolhas. Ok? Então, nós vamos falar. E o primeiro passo, eu quero que você anote aí. O primeiro passo que nós vamos falar é sobre autoconhecimento. Uma das coisas que eu aprendi ao longo do meu processo de aprendizado em relação ao desenvolvimento humano, à inteligência emocional, tudo que eu aprendi até aqui, eu consigo dizer para você com toda a convicção: autoconhecimento é poder. Quanto mais você se conhecer, quanto mais você se autoconhecer, mais capacidade você terá de chegar ao seu resultado. Porque tem uma premissa aqui. É impossível você mudar aquilo que você não conhece. É impossível você mudar aquilo que você não olhou. É impossível você não não enxergar além, não ver além. É impossível quando você se conhece. Então, o autoconhecimento, ele é poder, porque você só vai conseguir mudar, você só vai conseguir se transformar quando você se conhecer. Porque a pergunta máxima do emagrecimento é: por que você faz o que faz? Por que você come quando você diz que não vai comer? Por que que você diz que vai fazer e não faz? Por que que você diz que vai começar e não começa? Por que você diz que quer emagrecer, mas você não emagrece? Então, essa é a pergunta máxima. Essa é a pergunta máxima. Por que você está fazendo o que você está fazendo?
Como que você faz as suas escolhas? Qual é o processo? O que está acontecendo por trás das escolhas que você está fazendo? Que você começa com uma convicção de que você vai fazer, de que você quer fazer, de que você precisa fazer, e chega ao final do dia, simplesmente você não conseguiu. Então, autoconhecimento é poder. Nós não vamos conseguir mudar, transformar as nossas escolhas, os nossos comportamentos, enquanto nós não nos conhecermos, né? Isso é um princípio. Conhecereis a verdade vos libertará, né? Então, não existe uma condição, não existe nada que esteja fora de você, que esteja impedindo você de chegar ao teu resultado, ao teu emagrecimento. Eu sei que muitas vezes a gente pode colocar a culpa no nosso ambiente, no nosso recurso financeiro, na nossa genética, mas não. É tudo sobre você. E eu consigo te dizer isso de uma forma científica, porque acima da sua genética, acima das suas condições, acima da sua circunstância, existe a epigenética, que é a sua capacidade de moldar, de modelar os seus resultados, inclusive os seus resultados genéticos, né? Você tem esse gene ali que não se expressa de uma forma ruim se você não colocar ele em um ambiente ruim, ou seja, um ambiente favorável para que ele se expresse. Então, isso é epigenética, é escolha. Nós estamos no controle das nossas escolhas. Sim, nós somos co-criadoras da nossa vida. Então, enquanto você não entender que você é uma co-criadora, que você molda a tua realidade, que você cria a tua realidade. Por isso que eu chamo aqui de tornar-se uma mulher magra, porque é você quem faz toda essa parada acontecer. É você quem se transforma. Eu sou apenas aqui uma ativadora, eu sou apenas um canal, mas tudo que você precisa já está dentro de você, ok? E eu queria, para terminar esse primeiro passo, né, de autoconhecimento, trazer uma parte que Sun Tzu fala que eu acho muito, muito, muito poderosa. Se você conhece o inimigo e conhece a si mesma, você não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Se conheces a ti mesmo, mas não conhece o seu inimigo, para cada vitória ganha, sofrerá também uma derrota. Caso não conheça nem o inimigo, nem a si mesmo, você perderá todas as batalhas. Por isso que autoconhecimento é poder. Nós realmente só conseguimos mudar, só conseguimos transformar, só conseguimos modelar a partir do momento que nós nos conhecemos e que nós respeitamos quem nós somos de uma forma legítima, de uma maneira verdadeira, ok? E o segundo passo que nós vamos falar é sobre mentalidade. Lembra que lá no começo eu disse para vocês que o emagrecimento é um aprendizado, é um processo de aprendizado, é um processo de mudança? A mudança não é um atalho, a mudança é um processo. E como é que é esse processo de mudança, né? Como é que é essa metanoia, né? Como é que é essa transformação da minha mentalidade? Então, o que que a gente precisa entender? Que tudo, absolutamente tudo começa na nossa mente, por meio de pensamentos, sentimentos e emoções. Esses pensamentos, sentimentos e emoções, eles vão ganhando matéria, né? Eles vão virando ações, comportamentos, atitudes. E esses comportamentos feitos de forma repetida, eles se transformam em hábitos e os nossos hábitos fazem o nosso resultado. Nós somos nada mais, nada além do que os nossos hábitos, né? Então, o meu mentor, ele costuma sempre dizer isso. Hábitos é um algoritmo perfeito. Você me diga os seus hábitos, que eu te direi exatamente onde você vai estar daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 3 anos, né? Então, muitas vezes a gente superestima o que a gente pode fazer em uma semana, mas subestima o que a gente pode fazer em 1 ano, 2 anos, 3 anos. Então, nós estamos em um crescimento de longo prazo, né? Construindo bases, mulheres estruturadas. E eu quero que você entenda, eu preciso que você entenda que isso passa por você. Então, isso obrigatoriamente passa por uma metanoia, por uma transformação de mentalidade.
Nada que acontece aqui no mundo físico, antes disso foi um pensamento. Nada acontece aqui sem antes ter passado pela sua mente, né? Pelos seus pensamentos. Por isso que Romanos 12, né? Em um outro princípio bíblico diz: conhecereis sobre tudo que fores guardar, oi, Má, sobre tudo que fores guardar, guarda o teu coração, né? E esse texto, muitas vezes, quando diz coração, ele diz exatamente a nossa mente, né? Porque até o século 50, a neurociência acreditava que fontes de pensamentos, sentimentos e emoções era o nosso coração. E hoje, a neurociência, a ciência já entendeu que pensamentos, que a fonte de pensamentos, sentimentos e emoções é a nossa mente. Então, sobre tudo que você for guardar, guarda a tua mente. Então, tudo começa na mente, em forma de pensamentos, sentimentos e emoções, e depois disso se materializa em comportamentos, ações, atitudes que repetidamente viram seus hábitos, e os seus hábitos definitivamente, definitivamente geram os seus resultados, né? Então, se a gente quer mudar o nosso sistema, o nosso resultado, nós precisamos automaticamente mudar o nosso sistema de crenças. Nós precisamos nos transformar. E aqui tem uma coisa muito poderosa quando a gente pensa em metanoia, quando a gente pensa em transformação. Porque lembra que eu falei da Gabriela, da síndrome da Gabriela? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou sempre assim. E, de novo, né, assim como eu falei sobre epigenética, eu quero falar sobre algo muito poderoso na ciência, chamado neuroplasticidade. O que que é a neuroplasticidade? Quando eu digo para você que tudo começa na sua mente por meio de pensamentos, sentimentos e emoções, e que você diz assim, poxa, Ana, eu não consigo mudar minha mente. E por que que eu digo que você não consegue mudar a sua mente? Porque a gente acorda de manhã com uma convicção absurda de que a gente vai conseguir fazer. Você escreve, você planeja, você vai, e de repente você não faz, né? E aí tudo isso vai entregando para a gente informações e estímulos de que realmente a gente não consegue mudar. Só que o contrário é verdadeiro. Por quê? Porque a nossa mente, o nosso cérebro, né, que pensando agora no nosso cérebro, ele não é um músculo, mas ele se comporta como um músculo. Então, ele expande, ele se dilata, ele se molda, ele se modifica. Então, se eu tenho um caminho, se eu conheço que a comida, e é sempre um caminho de alívio, de prazer. Quando eu começo a entregar para mim, entregar para o meu cérebro, entregar para minha mente, entregar para o meu corpo um novo caminho, automaticamente eu construo uma nova estrada, uma nova forma de sentir prazer, uma nova forma de viver. E isso vai trazer necessariamente esse resultado, que é o emagrecimento que a gente tanto deseja. Por isso que o emagrecimento ele se torna leve, ele se torna rápido, ele se torna fácil quando você passa pelo processo. Porque muitas vezes a gente quer o resultado, mas a gente não quer passar por esse processo. Aí o que que acontece? A gente chega ao resultado e a gente perde o resultado. Eu perco 5 quilos, eu ganho 10 quilos. Eu perco 10 quilos, eu ganho 15 quilos. E a gente fica nessa vida oscilando o tempo todo. E a vida é muito curta para a gente não aproveitar, para a gente passar uma vida pensando em emagrecimento, né? Por isso que quando eu entendo isso, quando eu entendo que eu posso reaprender os caminhos, que eu posso sentir prazer e que a comida, ela não vai entregar e não vai tapar os buracos que eu estou tentando tapar com ela, sabe? Eu sempre digo aqui para vocês, né? E daqui a algumas semanas nós vamos iniciar a nossa jornada. E na nossa jornada nós falamos muito sobre o jogo do emagrecimento, né? No profundo. Então, a gente traz toda a base aqui. E uma das coisas que eu sempre digo para vocês, o emagrecimento, ele é um jogo físico, mas ele também é um jogo mental e emocional. E no jogo físico, eu preciso vencer as batalhas físicas, eu preciso fazer escolhas de qualidade, eu preciso suprir as minhas faltas para eu não ficar todo o tempo comendo a mais. Porque o que faz a gente engordar, gente, a gente precisa entender isso. Nosso corpo, a nossa parte corpo, ela só vai engordar se você estiver comendo quando você não precisa comer.
Então, a gente não engorda se a gente estivesse entregando exatamente o que o nosso corpo precisa. Eu só engordo porque eu estou comendo por comer. Eu estou comendo por comer. E quando eu como por comer, eu simplesmente vou gerando todas as consequências disso, o excesso de peso, a resistência insulínica, a obesidade, né? O índice de obesidade hoje, ele é assustador, assustador. Se você hoje entrar na internet e falar assim, eu quero calcular o meu IMC, se você colocar a sua altura pelo seu peso, você vai ficar assustada, porque é um absurdo o tamanho da distorção que a gente chega, e isso é simplesmente pelas escolhas que a gente faz. E eu sei que isso não é culpa nossa, mas literalmente é nossa responsabilidade. Porque teve uma coisa que eu aprendi que é o seguinte: até que você não saiba, até que você não entre aqui, até que você não receba essa informação, até que você não navegue pelo meu conteúdo, procurando talvez uma lista, procurando talvez um atalho, e você se depare com umas verdades, enquanto você não sabe disso, que a responsabilidade é sua, a tua vida está tranquila, você está vivendo a sua vida. A partir do momento que você sabe que você tem responsabilidade sobre isso, que você sim é a única pessoa responsável por isso, aí o jogo muda. Aí o jogo inverte. Aí, ou eu assumo de fato essa responsabilidade, ou eu vou viver uma vida inteira não fazendo o que precisa ser feito. Tão simples quanto isso. E eu não estou dizendo que isso é fácil. Não estou dizendo que isso é fácil. Por isso que eu estou aqui semanalmente para trazer para vocês, para ajudar vocês, para impulsionar vocês a realmente mudar, transformar e viver essa transformação, tá? Então, esse é o segundo passo. E o terceiro passo, que é um dos passos que eu acredito que é um dos mais poderosos dentro do processo de emagrecimento, é ambiente, né? Ambiente é poderoso. E o que que é ambiente, né? Sun Tzu também, no livro Arte da Guerra, ele fala: a suprema arte da guerra é vencer o inimigo sem lutar. Gente, a gente faz da nossa casa, da nossa vida, do nosso trabalho, da nossa gaveta, da nossa mente, tá? Então, ambiente interno e ambiente externo. Quando eu estou dizendo que eu estou fazendo da minha vida um campo de batalhas, aí você fala assim: ah, Ana, mas eu quero emagrecer. Não, você tem que arrumar essa bagunça primeiro. Você não consegue emagrecer nessa bagunça. Então, dentro da sua geladeira, dentro do teu armário, das tuas gavetas, teu quarto, da tua cama, dos teus sapatos, isso é um todo. Enquanto você não organiza a sua bagunça, enquanto você não organiza a sua agenda, enquanto você não organiza os seus horários, enquanto você não se programa, enquanto você não cria um ambiente favorável para você emagrecer, o emagrecimento não vai acontecer. E assim é com a alimentação. Se você não organiza, se você não cria um alimento, um ambiente com os alimentos certos, no primeiro momento que você tiver um gatilho, por exemplo, uma TPM, por exemplo, um dia que você realmente está cansada e você tem boas razões e o teu cérebro vai gritar dentro de você e vai dizer, cara, pelo amor de Deus, vamos descansar, vamos comer um chocolate, aliviar o nosso estresse. Se a gente não tiver tudo isso preparado, a gente vai ceder e a gente vai perder, tá? Então, o ambiente interno, aquilo que passa pela sua mente, lembra daquele do passo 2? Se tudo começa na tua mente, você precisa criar um ambiente protegido aqui dentro. Um ambiente que proteja a sua decisão de ser magra, um ambiente que proteja a sua visão de se tornar uma mulher magra, porque enquanto eu não protejo a minha visão, eu não consigo ir além, eu não vou além daquilo que eu vejo. Eu não vou além. Se você não vê, se você não enxerga, se você não visualiza, você não vai além, tá? Isso é um princípio da neurociência. O seu cérebro não é capaz de realizar aquilo que ele não foi capaz de visualizar, de experimentar. Se você não experimentar essa sensação, se você não visualizar essa mulher no controle das escolhas alimentares, de certa forma, é muito difícil você chegar
realmente a se tornar uma mulher magra. Por isso que eu preciso colocar isso em prática. Por isso que eu não posso deixar isso para amanhã, eu não posso deixar isso para depois. Eu não posso simplesmente fingir que eu não sei que isso está acontecendo, tá? Então, lembre sempre, a suprema arte da guerra é derrotar o inimigo sem lutar. Não crie um campo de batalhas, você não precisa se testar o tempo todo para saber o quanto você é forte, ou quanto você consegue, tá? E esse é o terceiro passo. E o quarto passo é assuma o controle sobre as suas escolhas. Autorresponsabilidade. E aqui eu quero dizer para você o seguinte: se você entender que só depende de você, vou repetir, se você entender que só depende de você, você tem muito, mas muito mais chances de chegar ao seu resultado do que se você continuar acreditando que o que você precisa você não tem. Que o apoio que você precisa você não tem, que o dinheiro que você precisa você não tem, que os alimentos que você precisa você não tem, que a academia que você precisa você não tem, que a idade que você precisa você não tem. Enquanto você acreditar que tudo que você precisa para emagrecer está fora de você, mais e mais demorado será o seu processo. Quiçá você nunca vai chegar a se tornar uma mulher magra. Então, por isso que eu coloco isso, isso é um passo simples, mas não é porque ele é simples que ele é fácil. Eu sei que não é fácil, porque a gente passou uma vida tentando encontrar boas razões. E o nosso cérebro, ele faz isso com a gente. O nosso cérebro, ele sempre tem uma justificativa positiva, ele sempre tem algo positivo para justificar o nosso comportamento em algo negativo, em algo ruim. Então, muitas vezes você está comendo demais, você está exagerando, você está comendo escondido, mas o teu cérebro diz, mas já que você não consegue, já que você não tem prazer, já que você não está emagrecendo mesmo, quer saber? Vamos comer. Então, quanto antes eu entender que o resultado, a mulher magra que eu quero me tornar, está no meu controle, mais chances eu tenho de chegar, né? E responsabilidade é a habilidade de dar uma resposta. Autorresponsabilidade é uma habilidade de dar uma resposta sobre a sua própria vida. É quando você consegue olhar para o espelho de verdade e confrontar você. E confrontar os seus comportamentos, confrontar suas escolhas e confrontar aquilo que está acontecendo e aquilo que você está escolhendo, tá? Então, autorresponsabilidade não é sobre colocar um caminhão de culpa nas nossas costas, mas é acreditar e saber que a maioria das coisas não estão no nosso controle, a maioria delas. Mas as escolhas, principalmente as escolhas alimentares, elas estão sim no nosso controle. E é assim que precisa ser. Se a comida é quem está ditando as regras, se é a comida que está ditando as regras, você precisa reavaliar urgentemente. É você quem precisa estar no controle das suas escolhas alimentares. É você quem precisa estar no controle da comida. Se você diz que vai comer uma coisa e você come outra, se você diz eu não consigo, eu não resisto, não dá, você precisa reavaliar. Então, nós temos uma liberdade, e é algo que eu costumo sempre dizer que o emagrecimento, ele não é sobre restrição, ele é sobre liberdade. E quando você entende isso, você vai entender que a liberdade não diminui as opções, não diminui as possibilidades, mas ela vai sempre entregar para você aquilo que é melhor, aquilo que é o melhor, ok? E o quinto passo para a gente terminar e um dos mais poderosos dentro do processo de emagrecimento é: nós precisamos ressignificar o conceito de dieta. O que é ressignificar? Ressignificar é dar um novo significado, é contar uma nova história sobre dieta.
Toda vez que você pensa em dieta, ou você escuta alguém falar de dieta, ou a pessoa diz, eu estou de dieta. Ah, eu não posso comer porque eu estou de dieta. Ah, eu preciso fazer dieta. Então, dieta, 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 dieta. E a gente passou uma vida escutando essa palavra. E qual é o significado? Qual é a neuroassociação que a gente fez com a palavra dieta? Restrição, sofrimento, perder a liberdade, passar fome, afastamento, um período, comida ruim. Então, tem um monte de sensações e cada um tem uma, né? Fracasso, frustração, efeito sanfona. Então, a palavra dieta, ela pode desencadear uma série de sensações dependendo das experiências que você já teve em relação à dieta. Mas aqui eu preciso que você ressignifique o conceito de dieta. Eu preciso te falar a verdade sobre dieta. E a palavra dieta, ela vem do latim que significa dieta. E dieta significa dia a dia. Dieta significa estilo de vida. E acredite, você não consegue viver o dia a dia, você não consegue viver o estilo de vida em restrição, passando fome, cortando, excluindo, comendo comida ruim. Você simplesmente não consegue. É por isso que não funciona. Você vai fazer isso por uma semana, quiçá 2 semanas, mas assim, ó, sofrido. Oi, Landinha. Oi, Lu. Você vai fazer em 2 semanas assim, ó, sofrido, e você vai desistir, e você vai parar. Por isso que aqui a gente sempre fala, o emagrecimento não é sobre dieta, o emagrecimento é sobre você. Enquanto você acreditar que você precisa fazer dieta, restrição, sofrimento, cortar, parar de comer e passar fome, você simplesmente não consegue emagrecer, quiçá não consegue se tornar uma mulher magra, né? Então, a gente precisa entender isso, né? Eu sei que a gente escutou e fez muita dieta ao longo da vida. Eu passei mais de 20 anos fazendo dieta e eu sei exatamente o sentimento e a sensação que a gente tem, né? Mas eu preciso que você entenda que esse não é o conceito verdadeiro de dieta, que dieta não é sobre restrição, e que o alimento, ele tem única e exclusiva função de nutrir teu corpo, nutrir fisicamente o teu corpo, né? Por isso que eu sempre digo aqui, o emagrecimento é um jogo físico, mas ele também é um jogo mental, e ele também é um jogo emocional. Algumas pessoas perdem o jogo físico, algumas pessoas perdem o jogo mental, e algumas mulheres perdem o jogo emocional. Por isso que eu preciso que você esteja em todos os pilares, nesses 3 pilares de corpo, mente e esse controle esteja aí dentro de você, esse controle emocional, essa inteligência emocional. Porque enquanto a gente não tem isso, nós vamos simplesmente fazer as escolhas de uma forma intuitiva, de uma forma emocional. É por isso que a gente come quando não deveria estar comendo. É por isso que a gente come o nosso medo, a nossa ansiedade, as nossas expectativas, as nossas frustrações, por isso que a gente tem medo, e é por isso que a gente realmente não consegue ir um passo além, né? E uma das coisas que eu quero que você entenda nesse 5º passo para ressignificar o conceito de dieta é que muitas vezes nós usamos o alimento e ele é constantemente usado para isso, né? Para resolver problemas emocionais. Então, quem, né, não chegou ali em um dia de estresse, um dia cansativo, um dia que você está frustrado, e aí você diz assim, ah, eu preciso de um docinho, ah, eu preciso de um chocolate, ah, eu preciso comer alguma coisa, né? E nós, na verdade, usamos o açúcar como um ansiolítico, então, para acalmar a gente, para acalmar a nossa ansiedade. E, na verdade, ele não é um ansiolítico, ele é um ansiogênico. O açúcar vai estressar você, vai viciar você, vai fazer você ficar cada vez mais presa nesse ciclo infinito da fome, onde você come, você fica ansiosa e você já não sabe mais se você
come porque está ansiosa ou se está ansiosa porque come. E aí a grande pergunta, quem veio primeiro, né? O ovo ou a galinha? Então, eu estou ansiosa porque eu como ou eu como porque eu estou ansiosa, né? E por isso que aqui a gente precisa olhar para esse aspecto físico, para o jogo físico do emagrecimento, aprender a comer, regular esse hormônio de fome e saciedade, a grelina, a leptina. Eu preciso ganhar flexibilidade metabólica, eu preciso aprender a comer, eu preciso buscar saciedade, eu preciso buscar densidade nutricional. E nós temos ferramentas para esse jogo físico, mas também nós precisamos ter ferramentas para o jogo emocional, porque nós somos, em essência, seres emocionais. Por isso que você acorda de manhã e você diz, eu quero emagrecer. Por isso que no domingo à noite você diz, agora chega, eu preciso emagrecer, eu não aguento mais. Essa foi a última vez que eu chutei o balde. E quando é terça-feira, você está comendo uma barra de chocolate de novo. Nós não somos seres racionais, nós somos seres emocionais. E enquanto a gente não alcança essa inteligência emocional, essa habilidade, essa capacidade, nós não conseguimos nos manter magra. Entenda, isso é uma habilidade, isso é treino. E se isso é treino, você também pode desenvolver. Se é uma habilidade, ela pode estar aí dentro de você. Quando você vê alguém, quando você vê uma mulher que você olha, que você se inspira em alguém que está com um corpo ideal, em alguém que está comendo bem, em alguém que diz assim, que está comendo um prato de macarrão no domingo e fala assim, eu estou tudo bem, eu estou ok com o meu peso. Acredite, essa pessoa não está sofrendo. Por quê? Porque na maioria do tempo você vai ver ela fazendo boas e boas escolhas alimentares. E esse é outro mito que a gente precisa derrubar. Não é a exceção que faz a gente ficar obesa, não é a exceção que faz a gente simplesmente perder a mão dos quilos que a gente ganha. É a regra, é a regra. E talvez nem você, assim como eu, percebe o quanto você se auto-sabota. O quanto você, e eu já ouvi isso tantas vezes, que diz assim, ai, Ana, mas eu nem como tanto, sabe? Eu nem sei por que que eu tô gorda, porque eu nem como tanto assim. E eu lembro que quando eu falava essa frase, né, essa é a minha frase, eu lembro que eu falava isso pro Rafa, eu falava assim, Rafa, eu nem sei por que que eu tô gorda assim, porque eu nem como. E ele ficava olhando pra minha cara, porque ele ia falar o quê pra mim? Entende? Só que pensa em mim lá atrás. Pensa no que estava passando dentro da minha cabeça. É completamente inconsciente. A autossabotagem é completamente inconsciente. Mas eu quero aqui que vocês entendam que o excesso de peso, isso aqui é uma regra, tá? Isso aqui é uma regra. O excesso de peso, todo excesso esconde uma falta. E toda falta, ela é gerada por um ciclo de repetição. E esse ciclo é chamado ciclo de autossabotagem. É quando você todos os dias quer fazer uma coisa e simplesmente quando o dia termina, você fez outra. É quando você diz, hoje eu vou comer só 2 colheres de arroz, e você coloca 5 colheres de arroz. Hoje eu vou comer apenas uma banana, e quando você vê, você comeu 4 bananas. Então, é simplesmente você não estando no controle das suas escolhas. Isso é uma habilidade. Se é uma habilidade, a gente precisa treinar, ok? Esses são os 5 passos simples e poderosos para você se tornar uma mulher magra. E eu tenho uma última coisa para falar para vocês aqui, né? A vitória, o resultado, ela está reservada para aquelas mulheres que estão dispostas a pagar o preço. Existe um esforço, existe um preço, existe uma escolha, existe uma decisão que você precisa tomar. Você não precisa de 5 decisões, você precisa de uma decisão. A decisão de assumir o controle sobre as suas escolhas alimentares. Você não precisa de
de um monte de coisas. Você precisa de uma coisa: assumir o controle sobre as suas escolhas alimentares. Quando você escolhe isso, significa que você assumiu o controle sobre a sua vida, que você assumiu as rédeas da sua vida. E aí eu vou dizer uma coisa para você: muito provavelmente ninguém mais consegue segurar uma pessoa que está decidida a chegar onde ela quer chegar. Então, o meu desejo para você é: torne-se uma mulher magra. Entenda quais são as decisões, qual é a escolha que você precisa fazer e caminhe para isso. Seja uma co-criadora, crie a sua própria história, seja uma arquiteta da sua vida, do seu corpo. Não deforme o seu corpo, mas molde o seu corpo. O corpo que você deseja, a leveza que você deseja, a disposição que você deseja, está aqui, ó, na palma da sua mão. Acredite, eu não tenho nada, nada, não tenho nada comigo. Tudo que eu estou te entregando já está aí dentro de você. Basta você olhar para isso que eu te falei, basta você entender isso que eu te falei, que você não precisa de dinheiro, você não precisa de esforço, você não precisa de força de vontade, você não precisa de nada disso. Você precisa de uma decisão, a decisão de assumir o controle sobre as suas escolhas, sobre a sua vida. E aí você chega onde a gente realmente deseja estar, no controle, sendo uma mulher magra. Um beijo no coração de vocês. Oi, Rô, boa noite. Oi, Gil. Oi, tia. Oi, Claudineia. Gente, um beijo no coração de vocês. Acreditem se quiserem, essa é a live número 136. Pois é, estamos a 136 lives aqui e eu espero vocês na próxima quinta-feira, às 20 horas e 37 minutos. Nós estaremos aqui em mais uma live do projeto Torne-se Magra. Enquanto eu estiver sopro de vida, eu vou ajudar você a se tornar uma mulher magra e assumir o controle sobre as suas escolhas alimentares. Fica com Deus. Até quinta-feira. Um beijo.